Fala galerinha do sexto ano, segue mais um vídeo de ciências, o último vídeo da apostila, o último vídeo de 2020, e a gente vai falar sobre a percepção do ambiente, referente às páginas 28 até 47. Vamos falar sobre os órgãos dos sentidos que nos permitem a percepção do ambiente. Nós contamos com 5 sentidos associados a 5 órgãos do corpo humano. Vamos lá. Primeiro, a gente fala do paladar, que também é chamado de gustação, onde a gente tem associação com a língua. O tato tem a ver com as mãos, mais especificamente com a pele. O olfato, que está relacionado ao nariz, a audição à orelha e a visão aos olhos. Lembrando que todos os órgãos dos sentidos são conectados ao cérebro. Primeiro que a gente vai falar aqui é o paladar ou gustação, né? A principal estrutura relacionada ao paladar é a língua. Nela vão ser encontradas células microscópicas chamadas de papilas gustativas, que também são existentes na bochecha e no céu da boca. Nas papilas, a gente encontra receptores capazes de captar estímulo. Neles, são transformados em impulsos nervosos e transmitidos ao cérebro, onde serão interpretados como gostos o sabor doce, o azedo, o salgado e o amargo. E também o chamado quinto sabor, que é chamado de umami, que foi descoberto por um japonês, que é gerado por uma substância chamada de glutamato, que está presente em alimentos como queijo, parmesão, os cogumelos, molho shoyu, peixes e alguns tipos de carne. O sabor dos alimentos resulta na combinação desses 5 gostos principais com informações olfativas e sensações táteis da língua. Agora, a gente vai falar sobre o tato, que está relacionado à pele, que é o maior órgão do corpo e, por sua vez, recobre todo o corpo. Nela existem células especializadas que funcionam como receptores táteis, que também são chamados de receptores sensoriais. As informações enviadas pelos receptores da pele ao cérebro geram diferentes sensações ao formato, à consistência, à textura, à temperatura dos materiais, entre outras informações. Então, aqui são chamados de receptores sensoriais. Então, o disco de Merkel, que capta pressão superficial, terminação de Ruffini ou corpúsculo de Ruffini, que está relacionado ao calor, corpúsculo de Pacini, que está relacionado à pressão de afundamento, corpúsculo de Mencerne, que está relacionado ao tato e à visão, terminações nervosas livres ao calor, receptor de folículo piloso, movimentação dos pelos. E ainda temos o corpúsculo de Krause, que não aparece na imagem, que capta sensações de frio. Aqui nós temos um método chamado de método Braille, que é muito utilizado para a comunicação dos deficientes visuais. Tá? Então, quando uma pessoa tem algum problema de visão, mais especificamente a cegueira, a gente tem, né, as pessoas que se comunicam a partir desse método de linguagem. Agora, a gente vai falar sobre a visão, que ela só é possível quando recebemos estímulos luminosos. Então, eu preciso ser estimulado para que haja um significado no meu cérebro, para que a gente possa produzir uma reação. Nós temos células especializadas chamadas de cones e bastonetes. Os cones são especializados em percepção das cores e os bastonetes a coloração preto e branco. Nós temos aqui a visão do olho, que é o órgão responsável pelo sentido da visão. Nós temos uma visão frontal, que é uma visão de frente, e uma visão lateralizada. Ele tem uma forma esférica e em sua parte externa é envolvido por diferentes membranas, né? A esclera ou esclerótica, a coroide e a retina. A esclera, que é essa parte branca, ou também chamada de esclerótica, é a camada mais externa e resistente do olho. Ela contém os músculos que fazem os olhos se mover. A esclera ela é opaca, isso é, não permite a passagem de luz, e branca, sendo popularmente conhecida como branco dos olhos. Na parte frontal e central do olho, a esclera possui uma porção transparente chamada de córnea, que vocês já devem ter ouvido muito falar sobre o transplante de córnea, né?
que permite ao indivíduo a voltar a enxergar dependendo do problema visual. Nós temos aqui a coroide, que é a membrana intermediária em sua parte frontal. A coroide forma a íris, que é essa parte que dá coloração ao olho. A coloração do olho deve ter presença de pigmentos, dependendo da quantidade, resultam em diferentes cores. No centro da íris, a gente vê uma estrutura chamada de pupila, mais especificamente aqui, ó, que a íris aumenta e diminui o tamanho da pupila, regulando a quantidade de luz que entra no olho. Nós temos também a retina, que está localizada aqui nessa parte, que é a camada mais interna do olho. Nela localizam-se as células receptoras de luz, que vão gerar impulsos nervosos. A retina ela vai se comunicar diretamente com o nervo óptico, que vai transmitir os impulsos nervosos ao cérebro. No interior do olho, há 3 elementos transparentes. A lente, que é chamada de cristalino, o humor aquoso, que não está aparecendo nessa imagem, e o humor vítreo. A lente está localizada atrás da íris e dá foco à imagem. O humor aquoso é o líquido que preenche o espaço entre a córnea e a lente. E o humor vítreo é o líquido viscoso que preenche o espaço atrás da lente. O funcionamento da visão humana é um processo muito complexo. De uma maneira bem simples, nós percebemos a imagem porque os raios luminosos atingem a retina e estimulam os receptores presentes nela. As informações são captadas pelos receptores e são levadas ao cérebro e interpretadas por eles como imagem. Só é possível enxergar em ambientes com iluminação, como foi dito anteriormente, ok? Algumas doenças que podem afetar aí os nossos órgãos dos sentidos, né? A afta, que está muito associada à boca de uma maneira geral, né? Ela está muito associada a algum problema relacionado ao sistema digestório, à ingestão de ácidos, tá? Alimentos que sejam muito ácidos, ou às vezes alguma mordidinha que a gente dá na boca, e aí essa ferida ela começa a se prolongar, né? Mas é tratável, mas temos que tomar cuidado para que isso não seja muito persistente. O resfriado, que também é associado à gripe, afeta não só ao paladar, mas também afeta o olfato, que a gente já vai falar. Quando as pessoas elas estão resfriadas ou gripadas, elas criam um muco em cima da língua, e isso impede a percepção das papilas gustativas em relação ao sabor. A miopia também está associada à visão. A miopia, são pessoas que enxergam com pouca nitidez objetos que estão longe. A gente também tem uma outra doença que é chamada de astigmatismo, quando a gente diz que às vezes a visão ela tem um pouco de fica um pouco embaçada, você não tem tanta nitidez para percepção. Nós temos também uma outra doença que está relacionada à visão, que é a hipermetropia. As pessoas enxergam objetos muito bem de longe, mas não visualizam muito bem de perto. Nós temos também outra doença relacionada à visão, que além da cegueira, claro que a gente já falou que é a perda total ou parcial da visão, nós temos uma outra que é chamada de daltonismo, que é a dificuldade na percepção de cores, que é um problema genético e também está associado às células especializadas, que são os cones. Nós temos uma outra aí, que é o glaucoma. O glaucoma também é uma doença genética, né? E que afeta o nervo óptico, comprometendo a visão. Aí a gente também tem a chamada presbiopia, que é popularmente chamada de vista cansada. Atinge pessoa normalmente com mais de 40 anos, onde a lente ou cristalino perde a elasticidade e se torna líquida, um pouco mais rígida, tá? Para tudo isso aqui, a gente tem soluções que são as chamadas lentes, que são utilizadas, né, diretamente as lentes de contato, ou são utilizadas os óculos com essas lentes.
né? Para cada um dos tipos, como por exemplo, na presbiopia, as pessoas usam as lentes convergentes, né? Que podem ser utilizadas como uma lente multifocal para você não ter essa distinção do objeto estar perto ou longe, ou bifocais, focando apenas em dois momentos, ou perto ou longe, tá? E também a gente tem as lentes divergentes. Uma outra coisa que é importante para essas pessoas que são deficientes visuais é a questão da acessibilidade, né? As pessoas utilizam muito o cão-guia, que são cães preparados para lidar com pessoas com esse tipo de deficiência. A gente usa sensores táteis, né? Que é para indicar diferentes níveis de elevação. Aqui são diferentes texturas que possam indicar, por exemplo, um semáforo, né? É uma rampa, algum perigo. E a gente tem aqui, né, essa vara que ela está associada ao tato do deficiente visual. Então, galerinha, esse aí é o vídeo aí sobre o último capítulo da nossa apostila, mas eu volto para finalizar com mais 2 órgãos dos sentidos, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.